Mas, com relação ao propósito, ao evangelho do reino de Deus, assim, eu, por exemplo, dos meus 8 anos aos meus 18 anos, eu também tive uma experiência de estar no meio da igreja por uma circunstância, familiar, enfim, de uma perda familiar, e a gente foi buscar Deus, para ser consolado, e mas desde muito pequeno, de criança, eu convivi na igreja por muito tempo, mas, com 18 anos, eu não vou repetir, quem quiser ver o testemunho, vai lá no canal dos cortes. Eh, Depois de tanto tempo assim, ter sido exposto a esse evangelho do reino de Deus, para mim foi um negócio completamente novo, assim, eh, que talvez não, deveria ter sido algo muito mais presente na minha caminhada, né. Você mencionou aí que sementes foram sendo lançadas para esse entendimento na sua caminhada de fé, mas no meu caso, por exemplo, obviamente, eu 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 aprendi com meus irmãos muito de temer a Deus, de reverência ao Senhor, de comprometimento com a obra de Deus, mas, quando eu ouvi, lá no Barreiro, sobre o evangelho do reino de Deus, foi um negócio completamente, diferente, assim. A minha sensação é que em 1 hora de conversa, eu estava recebendo, o que talvez 10 anos de convivência no meio da igreja não teriam me dado. Como é que foi para você, assim, esse evangelho do reino? Conta um pouco para a gente também, não só da sua história, mas assim, qual que é a diferença disso, né? Porque é o evangelho do Uhum, reino de Deus. entendi. Pois é, né, às vezes as pessoas eu sei que a maioria das pessoas que estão nos acompanhando sabe bem do que a gente está falando, mas pode ser que tenha realmente alguém que faça essa pergunta, fala: "Como assim evangelho do reino?". As pessoas supõem que o evangelho é único, é um só, né. Então, existe um evangelho diferenciado? Não era para existir, né, não era para existir. Existe o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus. E o evangelho bíblico, o evangelho de Jesus, é o evangelho do reino. A gente vai encontrar essa expressão em diversos lugares, por Jesus mesmo, né? Lá no livro de Mateus, você vai ver essa expressão que Jesus ia por toda parte pregando o evangelho do reino, e a gente vai ver isso no livro, nos outros evangelhos também, vai ver isso nos Atos dos Apóstolos. Por quê? A palavra reino, ela é muito importante, né? A palavra reino é importante. Quando você começa a ler os evangelhos, você praticamente nos evangelhos você não acha a palavra igreja, não é? Você não vai ver isso. A palavra igreja você vê ali em Mateus 18, você tem uma referência ou outra sobre essa pedra, edificarei minha igreja, né? É, e mas você não vai ver Jesus em momento algum ele fala da igreja, mas ele fala muito do reino de Deus. Tudo que ele falou foi para falar do reino de Deus. É como se estivesse dizendo, olha, a primeira frase mencionada por Jesus, registrada no Evangelho de Mateus, é essa. Daí por diante, Jesus passou a falar e ia dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, por que o Evangelho do reino? Porque a mensagem de Jesus, boas novas, foi isso. Eu estou introduzindo, eu estou inaugurando nesta terra o reino de Deus, o reino dos céus. Era, vamos dizer, uma insurreição clara contra o reino deste mundo, contra o sistema deste mundo. Nunca foi tão claro. O povo de Deus sempre existiu na terra. Ou seja, Israel, que representava isso, já estava, o povo de Deus estava aí. Mas com a clareza espiritual que Jesus trouxe, não existia. Então Jesus falou, ó, o reino. E aí quando você vai olhar as parábolas de Jesus, vai lá para Mateus 13, Lucas capítulo 8, você vai ver Jesus ilustrando tudo. O reino dos céus é semelhante a um homem que lançou
boa semente do seu campo. O reino dos céus é semelhante a um homem que comprava pérolas. O reino dos céus é semelhante... Tudo foi para ilustrar o reino dos céus. Então, é o reino, é governo. Eu sempre digo isso, né? Que para haver um reino tem que haver algumas coisas, tem que haver um rei, tem que haver gente, tem que haver povo, tem que haver leis, estatutos, mandamentos, né? E tem que haver território. Então, você diz, e nós temos um rei, nós temos mandamentos, são os mandamentos de Jesus, nós temos, vamos dizer, a nossa Constituição, nós temos um povo, que é o povo que se rendeu a Cristo, e nós temos um território. O território começa comigo, o meu corpo, e começa tudo que tenho, faz parte agora, é dedicado, é espaço do rei. Quando nós vemos Atos dos Apóstolos, a gente vê Atos capítulo 1, começando, fala que Jesus apareceu 40 dias falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Né? E aí, Atos capítulo 2, quando desce, no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desce, e ali há uma conversão a 3.000 convertidos, né? Dali para frente surge a palavra igreja. A palavra igreja é eclésia, que, se for traduzir literalmente, é tirados para fora. Ou seja, é como se estivesse dizendo, o reino de Deus começou. Por quê? Porque 3.000 pessoas saíram do reino de lá e vieram para o reino de cá, foram tirados para fora. Aí esse grupo reunido do lado de fora é igreja. Os do lado de fora, ou seja, basicamente os do reino de Deus. A igreja são as pessoas que ouviram essa mensagem, que pelo arrependimento entenderam, não, nós estamos vivendo contra a vontade de Deus e agora precisamos nos sujeitar a ela. Então não deveria, estou falando tudo isso para dizer assim, não deveria ser estranho a expressão evangelho do reino. Mas surge outra pergunta. A pessoa pode pensar, claro, isso tudo eu concordo. Então, podemos falar que a expressão evangelho, que todo mundo conhece, se refere ao evangelho do reino. Gostaríamos que isso fosse verdade, mas não é. E aqui, eu diria assim, tá? Historicamente, o evangelho, ele foi... Satanás, né, entrou na teologia e conseguiu enfraquecer o poder do evangelho de algumas maneiras, de algumas formas. E uma delas foi separando Jesus em ofícios, né? No século XX, o evangelho que eu ouvia quando eu me converti na década de 70, era um evangelho que separou principalmente dois ofícios de Jesus: o Salvador e o Senhor. De maneira que eu me lembro, né, que era feito assim: a gente pregava o evangelho, pregava geralmente nos cultos de domingo, e fazia apelo às pessoas para elas levantarem a mão e aceitar Jesus como Salvador. E as pessoas iam à frente e aceitavam Jesus como seu Salvador. E essa foi a evangelização predominante do século XX, tá? Século passado. O que tem de errado nisso? Eu vou dar uma ilustração aqui para vocês perceberem o que tem de errado nisso, tá? Eu me lembro que quando eu estava na Jocum, nessa missão aí que eu falei, quando eu estava com meus 17 para 18 anos, a gente foi para uma cidade, eu lembro, para uma cidade do interior de Minas Gerais, e éramos uma equipe de jovens, e ficávamos ali meses, 1 mês, 2 meses, fazendo evangelismo na cidade e levando as pessoas para os cultos.
Então, a gente ajudava uma determinada igreja evangélica lá. Eu me lembro que nós estávamos no culto de domingo, à noite, que era, vamos dizer, o culto que eles chamavam de culto, que se chama até hoje, acho que de culto público, não sei mais como é que está chamando. E o culto público tinha louvor e tal, e um irmão pediu um hino. Pediu um hino para ser cantado. O pastor falou que se alguém queria pedir um hino, e esse irmão pediu um hino. E o hino que ele pediu era um hino muito conhecido da época, né? E talvez muitos irmãos que estão nos ouvindo aqui conheçam. É um hino que fala assim: tudo a Cristo a te entrego, tudo a Cristo a te entrego, corpo e alma, eis-me aqui. E o refrão, né, fala: tudo entregarei, tudo entregarei. Não vou arriscar minha voz aqui, não. Aí o pastor, quando viu que era esse hino, ele pegou o hinário, olhou para o hinário e falou: irmãos, nós não vamos cantar esse hino, não. Eu me surpreendi na hora, eu falei: uai, o que deu no pastor, né? Ele falou: nós não vamos cantar esse hino porque ninguém aqui entregou tudo a Cristo. Uau. Então nós não vamos ser hipócritas de cantar um hino e mentir. Pode escolher outro hino. E, de fato, escolheram outro hino, não me lembro qual, não sei se foi Chuva de Bênção, alguma coisa assim. Menos comprometedor, né? Eu achei o pastor, vamos dizer, valente aquele dia, né? Corajoso. E fomos todos embora. Quando o Espírito Santo começou a me falar sobre o comprometimento do reino de Deus, o que era o reino de Deus, eu me lembrei desse episódio e pensei: peraí, a gente não pode cantar tudo entregarei, porque ninguém entregou tudo a Cristo. E vamos todos embora sem entregar tudo a Cristo. Nós não podemos cantar tudo entregarei, mas podemos cantar chuva de bênçãos. Como assim? Aí eu entendi que na mente do pastor e daquela congregação era assim: nós não entregamos tudo a Cristo, não temos nenhuma intenção de fazê-lo, porém estamos todos salvos. Por quê? Porque nós já cremos que Jesus, aceitamos ele como nosso Salvador. Aí eu percebi que tinha separado Jesus, vamos dizer, pelo menos em dois ofícios. Um era o Jesus o Senhor, outro Jesus o Salvador. Para você ser salvo, você precisa de Jesus o Salvador. Então você aceita, ele te recebe de qualquer jeito, venha como você está, e ele vai te perdoar, ele está te pedindo encarecidamente que você venha até ele, porque ele precisa muito de você, mais ou menos isso. Aí a pessoa olha para Jesus, fica assim meio com pena de Jesus e tá bom, Jesus, eu vou aceitar, né? Só que o senhorio de Cristo, que é então o governo de Cristo sobre a pessoa entende que isso é uma opção. E dentro do contexto da teologia cristã, vamos dizer, evangélica, que predominou no século passado, essa foi a evangelização, porque aí a pessoa, ela, depois de salva, supostamente salva, ela era desafiada em outro culto, de repente chamava um pastor, um missionário, para vir desafiar a igreja, fazia lá os cursos de consagração. E aí essa pessoa que já tinha levantado a mão para aceitar Jesus e acreditava e convenceram ela que ela estava salva, agora era desafiada a vir à frente para entregar tudo a Cristo, se consagrar mais a Deus, para ser um verdadeiro discípulo. Só que esse passo, na verdade, era opcional. Quem quisesse, fazia. Quem não quiser, não fazia. Ou seja, essa pregação de uma conversão sem uma consagração plena a Cristo foi a evangelização, que a gente chamou isso no termo de evangelho da salvação, ou seja, outro termo que nós acabamos por usar muito foi o evangelho das ofertas, né? Onde colocou Jesus como servo e o homem como senhor. Eu
até outro dia falei que esse evangelho ele foi geneticamente modificado lá atrás e confundiu muita gente, enganou muita gente. Agora é certo, fala assim, esse evangelho pregado assim nunca produziu pessoas verdadeiramente convertidas? Produziu, claro. Produziu por quê? Porque eu ouvi esse tipo de evangelho, só que naquele momento eu não queria só benefícios de Jesus, eu queria Cristo, né? Na verdade, o Espírito Santo produziu arrependimento no coração de milhões de pessoas, certamente, de maneira que as pessoas falam, não, eu estou me rendendo completamente a Cristo. Me informaram que tem mais isso agora? Não, é isso tudo que eu quero, né? Pronto, é isso, já tinha feito lá atrás, não tem problema. Mas que certamente isso trouxe prejuízos ao andamento da igreja, prejuízos que nós sentimos até hoje, certamente. E eu, um dia, né, eu contei este caso para um rapaz que era desviado. Ele estava tentando pregar o evangelho para esse moço e contei esse episódio que eu acabei de contar aqui para vocês, desse culto e do hino, tudo entregarei e tal. E eu fiz uma pergunta para ele no final. Eu falei assim, me diga uma coisa, aquelas pessoas que não tinham Jesus como Senhor da vida delas, elas estavam salvas? Ele pensou um pouco e falou, estavam salvas, porém não galardoadas. Eu sei se gente, a teologia doente, ela parece que luta capoeira, né? Toda hora ela consegue tirar um golpe da cartola. Mas a verdade é assim, irmãos. Só então, para entender o que eu estou falando, que o evangelho sadio, ele anuncia Cristo na sua totalidade. Nós não podemos pensar assim, eu quero o que me agrada em Cristo. Não. O apóstolo João, ele diz lá no capítulo 5 da Epístola de João, ele fala, olha, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Ou seja, um evangelho que me dá parte de Cristo não me dá Cristo. E Cristo não é, vamos dizer, ele não é recebido, ele não recebe alguém na condição, numa condição superficial. Eu lembro, ouvindo Marcos Moraes, há muitos anos, falando desse assunto, ele usou a figura assim, quando eu casei com a minha esposa, ela não teria casado comigo falando, eu te aceito como minha cozinheira, ou como minha faxineira, ou como minha lavadeira. Não. Nós estamos nos rendendo um ao outro. Eu sou todo seu, você é todo meu. Um evangelho que não expõe a clareza disso, onde a pessoa está se rendendo completamente, com uma rendição incondicional, é como pegar, né, um papel assim, em branco, e assinar embaixo. Eu assino aqui embaixo, Jesus. O senhor pode pôr o que o senhor quiser aí. Um dia eu estava evangelizando o irmão, que hoje mora lá em Patos de Minas, lá em Betim, e o querido Paulo, né? Não sei se ele está ouvindo a gente aqui, Paulo e Kelly, e eu falava do evangelho, falando do reino de Deus, e eles ali precisando até recuperar o casamento, ele perguntou assim, mas o que mesmo eu preciso abandonar para me tornar um discípulo de Jesus? Eu respondi com uma outra pergunta. Eu falei, Paulo, eu vou te responder isso com uma outra pergunta. A pergunta que eu te faço é, você está disposto a fazer somente o que Deus quer a partir de hoje? Porque eu não sei, na cabeça dele talvez estava assim, vou ter que jogar meus CD de forró fora, vou ter que parar de fazer um monte de coisa, né? Uma lista. Eu falei, não vou te dar uma lista, mas você está disposto? Eu falei, por exemplo, se Jesus mandar você ir lá na praça do centro aqui da cidade e plantar bananeira no centro, você está disposto de fazer isso? Todo mundo sabe que é plantar bananeira, né? Pelo menos assim.
E ele entendeu. Graças a Deus, eles quiseram o reino de Deus e estão... Isso foi, já tem quase 20 anos, né? Então, é muito importante que a gente fale do Evangelho com essa clareza, tá bom?